Hoje, a gente vai mergulhar em uma estrutura de transformação financeira bem interessante, o chamado ciclo GCM. A ideia por trás dela é criar um caminho mais claro e seguro para quem quer começar a investir. Vamos lá! Quer aprender a investir com segurança e sem perder tempo com erros? Olha, essa pergunta toca num ponto sensível para muita gente, né? Aquele desejo de ver o dinheiro crescer, mas ao mesmo tempo um medo enorme de cometer erros que custem caro. É exatamente esse problema que a estrutura que a gente vai ver se propõe a resolver. E a solução aqui não é uma dica rápida ou uma fórmula mágica, muito pelo contrário. O que se propõe é um processo, um método bem estruturado. Pense nisso como um mapa, sabe? Um mapa desenhado para guiar qualquer pessoa de um ponto de incerteza para um lugar de muito mais controle e clareza financeira. Tá, mas como é que esse roteiro funciona na prática? Essa metodologia toda se apoia em 5 pilares principais. Vamos dar uma olhada na estrutura completa que serve de base para essa transformação toda. Então, aqui estão os 5 passos. Tudo começa com um diagnóstico bem claro. Daí, parte-se para um plano 100% personalizado. Depois, vem o acompanhamento, o desenvolvimento da técnica e da mentalidade e, finalmente, a colheita dos resultados. Vamos entender agora como cada uma dessas peças se encaixa. Bom, a gente sabe que toda grande construção precisa de um alicerce forte, certo? No universo das finanças, esse alicerce é construído em 2 etapas que são cruciais: o diagnóstico e o planejamento. Vamos ver como esses 2 primeiros passos criam a fundação para todo o resto. O primeiríssimo passo é ter clareza total. A metodologia exige, antes de mais nada, um diagnóstico profundo da situação, ou seja, entender exatamente de onde o dinheiro vem, para onde ele vai e, o mais importante, definir quais são os objetivos financeiros de verdade. Sem isso, qualquer plano é como um tiro no escuro. Com essa clareza do diagnóstico em mãos, o segundo passo é criar um plano. E aqui tem um ponto que é fundamental. A metodologia rejeita completamente qualquer tipo de fórmula pronta. A estratégia tem que ser 100% personalizada, feita sob medida para a realidade e para as metas de cada um. E para a gente deixar isso um pouco mais palpável, um plano desses poderia incluir, por exemplo, uma combinação de ações, fundos imobiliários, a criação de uma reserva de emergência e, claro, a definição de metas bem específicas. A ideia não é uma lista de compras, mas sim os ingredientes de uma receita financeira única, sabe? Totalmente sob medida. Um plano, por melhor que seja, não vale nada se ficar só no papel. É nesse ponto que muitos processos falham. Então, os próximos 2 passos focam exatamente nisso, em como transformar o plano em ação, usando o suporte contínuo e desenvolvendo as ferramentas mentais certas. Olha que interessante! A metodologia reconhece um fator muito humano. Essa jornada financeira pode ser bem solitária. Por isso, ter um acompanhamento próximo, alguém para ajudar a ajustar a rota e tirar dúvidas, é o que evita que o plano seja deixado de lado na primeira dificuldade. A mensagem é bem clara: não é preciso caminhar sozinho. Agora a gente chega num dos pontos centrais da estrutura. O sucesso financeiro depende tanto da técnica quanto da mentalidade. Não adianta nada saber onde investir se a forma de pensar sobre o dinheiro leva à autossabotagem. É a combinação do conhecimento técnico com o controle emocional que realmente faz a diferença e gera resultado. Certo, com a base construída e a execução em andamento, qual é o objetivo final? O último passo não é só um número na conta bancária, é sobre mudar um sistema financeiro inteiro, é sair de um ciclo vicioso para entrar de fato em um ciclo de multiplicação. A imagem aqui é muito poderosa, né? De um lado, aquela roda de hamster das finanças, o ciclo de só ganhar e gastar, que não leva a lugar nenhum. Do outro, um novo caminho, um caminho de crescimento. O grande objetivo de todo esse processo é fazer essa transição, entrar no que o material chama de ciclo GCM. Tá, mas afinal, o que é esse ciclo GCM? Pense nele como um novo sistema operacional para as finanças. É um motor que, depois de ser alimentado pelos 4 passos anteriores, começa a construir patrimônio de um jeito consistente, quebrando aquela inércia do ganhar e gastar. E esse ciclo todo pode ser resumido nestas 3 ações. São simples, mas olha, muito poderosas. Primeiro, gerar renda. Segundo, cuidar bem desse dinheiro, gerenciando com inteligência. E terceiro, e o mais importante, multiplicar esse dinheiro com investimentos estratégicos. Gerar, cuidar, multiplicar. É um ciclo que se retroalimenta. E para a gente fechar a análise dessa estrutura, fica aqui uma provocação. De um lado, o ciclo do ganhar e gastar. Do outro, o ciclo de gerar, cuidar e multiplicar.
A grande questão que fica no final é: qual desses dois ciclos está governando a vida financeira de uma pessoa? É um ponto de partida bem poderoso para qualquer reflexão sobre dinheiro. Sabe aquele ciclo vicioso de ganhar e gastar? Pois é, muita gente vive nele sem nem perceber. Mas olha só, uma apresentação de mentoria financeira propõe uma alternativa bem interessante, o chamado ciclo GCM. Hoje, a gente vai desmontar essa promessa de transformação para entender o que está por trás dela. E tudo começa com essa pergunta, né? Como é que se investe sem cometer aqueles erros que custam tempo e, claro, dinheiro? É um medo muito comum que acaba paralisando muita gente. E é exatamente esse o problema que este método diz que consegue resolver. A solução que eles propõem não é uma dica rápida, sabe? É um método bem estruturado, dividido em 5 passos. A promessa aqui é de um caminho claro, que vai do diagnóstico inicial até, finalmente, os resultados concretos. E aqui está um mapa completo desse percurso. Olha só, tudo começa com um diagnóstico claro para saber exatamente de onde se está partindo. A partir daí, é criado um plano 100% personalizado, que depois é seguido de perto com um acompanhamento real. Esse primeiro passo, o diagnóstico, é a hora da verdade. É aquele momento de olhar de frente para os números, o que entra, o que sai e, talvez o mais importante, para onde se quer ir. Sem essa base bem sólida, qualquer plano pode desmoronar lá na frente. Depois, vem o plano 100% personalizado. A ideia aqui é fugir daquelas receitas de bolo, sabe? A estratégia é desenhada sob medida, mencionando ativos como ações, fundos imobiliários, mas sempre com o foco total nos objetivos de cada um. O terceiro passo, o acompanhamento real, parte do princípio de que o caminho não é uma linha reta. Não é um plano estático que é entregue numa folha de papel e pronto. A proposta é ter um apoio contínuo para ajustar a rota, tirar dúvidas e garantir que ninguém fique pelo caminho. Agora, o quarto ponto é talvez um dos mais interessantes. Técnica mais mentalidade. Ele reconhece que investir não é só matemática. É preciso sim dominar a parte técnica, mas também a psicologia, para não acabar sendo o nosso próprio pior inimigo financeiro. E tudo isso, claro, culmina no quinto passo, os resultados reais. O objetivo final não é apenas ter um extrato bancário mais gordo, mas sim quebrar um padrão e começar um ciclo de vida financeiro totalmente novo. E isso nos leva direto para o coração desse método. Mas, afinal, o que significa essa tal de transformação na prática? A ideia central é quebrar um padrão financeiro que muitas vezes é destrutivo para substituir por um que constrói riqueza de forma sustentada. Vamos dar uma olhada na diferença. De um lado, a gente tem a armadilha comum, a realidade de muitos, a famosa corrida dos ratos, aquele ciclo de ganhar e gastar, onde parece que nunca se sai do lugar. Do outro lado, a proposta de um novo sistema, o ciclo GCM, que foi desenhado para criar um movimento para cima, contínuo. Tá, mas o que é que se esconde por trás dessa sigla, GCM? Vamos desmontar esse conceito agora, peça por peça, para a gente entender a lógica por trás dele. O G é de gerar. Essa é a base de tudo, o ponto de partida. Seja através do trabalho, de um negócio ou de outras fontes, este é o motor que alimenta todo o ciclo. Sem combustível, a máquina simplesmente não anda. Em seguida, o C é de cuidar. E faz todo o sentido, porque não adianta nada encher um balde que está todo furado, certo? Essa fase foca em proteger o que foi gerado, com orçamentos, reservas de emergência e uma gestão inteligente das despesas. E para fechar, o M de multiplicar. É aqui que a mágica supostamente acontece. É transformar o dinheiro que foi bem cuidado em mais dinheiro, através de investimentos que fazem o património crescer de verdade. E assim o ciclo se fecha. Gerar, cuidar, multiplicar. E depois? Bom, depois a gente repete. A ideia é que cada volta do ciclo torna a seguinte ainda mais poderosa, substituindo aquela estagnação do ganhar e gastar por um crescimento constante. Bom, depois de apresentar o método, toda a filosofia por trás dele, a apresentação original termina com um convite bem direto à mudança. No fim das contas, a pergunta é essa. Para quem sente que a vida financeira pode ser melhor, a apresentação aponta um caminho específico que pode ser seguido. E para quem ficou com curiosidade e quer saber mais sobre essa mentoria em particular, o material original deixou estes contactos aqui, para quem quiser aprofundar no assunto. Isso tudo nos leva à pergunta final, que talvez seja a mais importante de todas. Olhando para a nossa própria realidade financeira, em que ciclo a gente está operando?
Naquele ciclo que só nos mantém flutuando ou no ciclo que realmente nos faz crescer? A resposta para isso pode ser o primeiro passo para uma grande mudança.